fora. Outra informação importante, urgente, saiu agora há pouco. Durante toda a tarde, a Itatiaia acompanhou o julgamento do Robinho no STJ, o Superior Tribunal de Justiça, que formou maioria para homologar a sentença que veio da corte italiana contra o Robinho. 9 anos de prisão por estuprar uma mulher de 23 anos na cidade de Milão, na Itália. Vamos a Brasília, informação urgente da equipe da Itatiaia. A Lara Alves, talento jovem da Itatiaia, traz o detalhe, traz a informação. Robinho pode ser preso a qualquer momento, Lara. Boa noite para você, João, para quem nos acompanha aqui no Bastidores. Olha, agora é questão de horas até que o ex-jogador Robinho seja preso. A Corte Especial do STJ, o Superior Tribunal de Justiça, decidiu agora à noite por maioria pela prisão imediata de Robson de Souza, o Robinho, condenado a 9 anos de prisão na Itália pelo estupro de uma mulher de 23 anos, violentada em uma boate em Milão no ano de 2013. O que o STJ julgava aqui no plenário era um pedido da Justiça italiana para Robinho cumprir, aqui no Brasil, a sentença. 9 dos 11 ministros votaram pela homologação, ou seja, para que o ex-jogador fique preso aqui no país. Esse pedido, vale lembrar, ocorreu porque a legislação brasileira não permite a extradição de pessoas que nasceram aqui para cumprir penas em outros países. Agora, com a decisão tomada, o STJ vai enviar um ofício à Justiça de Santos, em São Paulo, que é onde Robinho mora, pedindo a prisão imediata do jogador. Nas próximas horas, ele deve ser conduzido a uma penitenciária no estado de São Paulo. Na saída do tribunal, o advogado de Robinho, José Eduardo Rangel Alckmin, confirmou, como esperado, que vai recorrer da decisão. Primeiro, ele deve entrar com um recurso aqui mesmo no Superior Tribunal de Justiça. A segunda opção é recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Ao mesmo tempo, o advogado vai entrar com um pedido de habeas corpus para o jogador responder em liberdade até a sentença definitiva. Vamos ouvir o que disse o advogado de Robinho. Um primeiro passo, provavelmente, o embargo de declaração. Temos que ver agora o teor do acordo, né? E depois o recurso extraordinário ao Supremo. E, claro, também o habeas corpus pela determinação imediata da execução da prisão. O advogado do jogador condenado também disse que Robinho não vai resistir à prisão. Não, ele está à disposição da justiça. Se chegar lá o oficial de justiça, ele vai acompanhar. Ele não vai se opor à execução, com certeza. João, para lembrar os nossos ouvintes, Robinho foi condenado a 9 anos de prisão na Itália pelo estupro de uma mulher de 23 anos que comemorava o aniversário em uma boate em Milão. Na época, ele jogava no Milan. Durante a investigação, a Justiça da Itália autorizou a interceptação do celular de Robinho. Em conversas com amigos, o ex-jogador admitiu ter feito sexo com a mulher e disse ainda que ela estava embriagada. Ele também é ouvido nesses áudios rindo da vítima e dizendo que a única preocupação que tinha era com a existência de câmeras no lugar onde a violência aconteceu. Alguns trechos foram inclusive citados durante o julgamento da ação de hoje mais cedo pelo subprocurador-geral da República, Edimburgo Chateaubriand, que pelo Ministério Público Federal reforçou o pedido de prisão contra o jogador. João? Muito obrigado, Lara. Tá aí, então, a decisão do caso Robinho. O Ale, creio que você conhece o Robinho, você é um cara que tem muito contato, muita relação no meio do futebol. O Robinho, ele deu uma entrevista no final de semana à TV Record. Isso. Fez uma publicação também em suas redes sociais. Na publicação da Record, na matéria, muito boa, muito bem feita pelo Departamento de Jornalismo da TV Record. E na sua publicação em redes sociais, ele se defende, diz que ele é vítima de preconceito na Itália e que o sexo com a moça foi consentido. Mostra vídeos da moça com ele, da moça falando que queria se aproximar dele, da moça indo para boate depois do sexo com outros amigos. Ele nega com veemência o estupro, mas ele tem uma condenação na Itália. E agora a justiça brasileira entende que ele deve cumprir essa pena aqui.
Ale, eu creio que seja uma condenação que impacta de maneira muito forte o meio do futebol. Porque, convenhamos, é um meio onde as relações normalmente são muito fáceis para os jogadores. Há erro de jogador, há erro de pessoas do meio do futebol. Eu não li o processo do Robinho, não conheço. A única coisa que eu posso dizer é que ele tem uma condenação e que nesse momento ele é um condenado pela justiça italiana, né? Então também não vou dizer aqui que a condenação não é justa, porque eu não conheço o processo. Eu tenho que acreditar no que disse a justiça. Mas o jogador de futebol, ele é muito acostumado, Ale, com a condescendência para os seus erros. E a justiça italiana entendeu que o Robinho cometeu um crime e a justiça brasileira está mandando trancar o Robinho. Então isso deve impactar muito o meio do futebol. Até porque não é tão comum, infelizmente, né? Você vê uma pessoa famosa, né? Um jogador consagrado indo para cadeia, né? Mas a gente tem a expectativa, inclusive, que isso se torne mais habitual, né? Cometer um crime, ele vai pagar por esse crime como qualquer outro ser humano, né? Até diferente do que aconteceu com o Daniel Alves, né? Fazendo um link aí que, pelo menos nesse momento, a justiça da Espanha aceitou o pagamento de uma multa para que ele possa passar esses próximos dias em liberdade, né? Mas há uma diferença processual nos dois casos. O caso do Daniel Alves, ele foi condenado em primeira instância. Cabe recurso no caso Robinho dele. Não cabe mais. Pode ser que numa próxima instância seja entendido que o Daniel Alves seja inocente. O caso dele não transitou em julgado. O caso do Robinho, não. Ele já foi condenado em todas as instâncias. Ele já tem uma condenação transitada em julgado, não tem mais para onde recorrer o caso do Robinho. Então, agora é cumprir a pena. Tanto que ele tentou ali, acho que como uma última cartada, com os depoimentos, com a entrevista, tentar comover ali a opinião pública, né? Coisa que é difícil, né, João? Porque a gente, como você disse, não tem acesso a tudo, todos os relatórios, né? Do caso, mas a gente foi divulgado vários áudios, né, do Robinho conversando com alguns conhecidos ou amigos, sei lá. São absolutamente comprometedores e para a justiça, pelo menos, devem ter sido definitivos, né? Então é muito difícil você conflitar com aquilo que a gente chegou a ouvir, né? Tem uma coisa que é importante nesse caso, a justiça brasileira não julgou o mérito do caso. Não. A justiça brasileira não estava ali dizendo, o Robinho cometeu ou não o crime. O Robinho estuprou ou não a mulher. Não era essa a questão julgada hoje no STJ. O que foi julgado no STJ hoje é um brasileiro condenado no exterior deve cumprir essa pena aqui no Brasil? Ponto. Foi essa a decisão do STJ. E o STJ decidiu, sim, se ele cometeu um crime lá fora, se ele foi punido pela justiça lá fora e ele está aqui no Brasil, sim, ele pode cumprir essa pena aqui no Brasil e sim, o sistema brasileiro deve fazer com que ele cumpra essa pena. Então, não houve um julgamento de mérito do caso Robinho. Então, o que ele fez foi até um gesto de desespero, tentando comover ou sensibilizar. Mas do ponto de vista prático processual, não tinha muito impacto ali o que ele fez. Que a justiça ali não estava julgando o Robinho é culpado ou inocente. Isso aí já foi julgado pela justiça italiana, que entendeu que ele é culpado. Isso que ele fez aqui, ele deveria ter tentado fazer quando o mérito estava sendo julgado lá na Itália. Então, vai ser uma cena impactante, viu? Vai ser. É um ídolo do futebol, um campeão brasileiro, campeão da Libertadores, jogador de Copa do Mundo, jogador de seleção brasileira. Mas, vamos dizer aqui com muita clareza e com muita veemência. Ele é condenado por um crime horrendo, que é o estupro. Não tem nada mais horrendo do que o estupro. Alguém obrigar uma mulher a fazer sexo. E condenado que é, gente, não importa se é o Robinho, não importa se foi campeão, se jogou Libertador, tem que pagar, tem que cumprir em respeito a todas as mulheres.
em respeito às nossas mulheres, às nossas filhas, às nossas mães, às nossas esposas, às nossas irmãs, às nossas amigas e a todas as vítimas que já sofreram com esse tipo de crime asqueroso que é o estupro. O Robinho cumprir essa pena é um gesto de respeito a todas as mulheres que já foram violentadas. E aí, meu amigo, pouco importa o que ele fez na carreira dele. Ele tem que cumprir, ele tem que pagar. E é isso que vai acontecer e deve estar para ocorrer agora, né, o João? Deve estar daqui a pouco tempo, já deve estar entrando em contato com o Robinho, né, para fazer essa prisão, né? Muito provavelmente, não se costuma cumprir esse mandado de prisão à noite, pela madrugada. Não se costuma cumprir. O advogado dele já disse que ele não vai se opor à prisão. Até pelo adiantado da hora, é bem provável que o Robinho, né, a sua equipe jurídica, já esteja negociando a sua apresentação amanhã pela manhã, né, ao sistema judiciário brasileiro. Acredito eu que o Robinho provavelmente deve se apresentar amanhã pela manhã para cumprir a pena, deve estar em casa nesse momento, se despedindo da família, se organizando, recebendo as orientações do seu corpo jurídico. Não acredito que ele vai se apresentar hoje à noite, também não acredito que o judiciário vai expedir um mandado de prisão para que ele seja preso imediatamente, né, às pressas, assim. Não acredito nisso. Acredito que o Robinho provavelmente, na manhã de amanhã, deve se apresentar. Será surpresa para mim se ele se apresentar hoje. Acredito que amanhã, pela manhã, ele deve se apresentar. E como é uma prisão de 9 anos, é regime fechado. Robinho vai cumprir uma parte em regime fechado até que haja progressão de pena, né? Tiver bom comportamento, provavelmente vai trabalhar na cadeia, aí você lê um livro, ganha remissão de um dia, você trabalha 3 dias, tem a remissão de mais um, e aí tem os processos todos aí do cumprimento da pena, mas vai cumprir aí um tempinho fechado, viu? Vai cumprir um tempinho bom fechado. E outra coisa, o estupro é um crime rejeitado pelo preso. Então a vida do Robinho não vai ser simples na cadeia, não. Normalmente o estuprador, ele fica em áreas mais isoladas, ele fica em celas mais isoladas, porque o próprio bandido não aceita o estuprador. Não aceita. Então vai ser dura aí a vida do Robinho.